onde nós, mulheres, paramos de seguir a nossa intuição ou não nos conectamos com ela, perdemos essa confiança e acabamos entrando num lugar de depreciação, onde a gente entra ali num buraco e cava os nossos talentos, nossas habilidades e vai sendo cada vez mais obediente, não seguindo o nosso coração, né? Nossa intuição. Hoje eu vou comentar com vocês ainda sobre a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro foi muito importante e ainda é na minha vida. E eu gosto sempre de ler, reler e trazer ele para minha vida e ver o que eu posso avaliar e melhorar e pôr em prática. E uma das coisas aqui que ela fala na história da Vasalisa, tá? Que é uma menina, ela conta a história de uma menina que tem a madrasta e suas filhas. E aqui nessa história ela conta o resgate da intuição, como essa menina foi desenvolvendo a sua intuição e o que aconteceu ao longo da história, tá? Então eu te convido a ter curiosidade de ler o livro, porque aqui tem informações muito importantes que cada uma tem a sua visão, mas eu vou trazer o contexto aqui de uma tarefa, né, de mais uma tarefa que ela apresenta e que é importante a gente discutir, a gente pensar juntas, como nós como mulheres temos muito a aprender, muito a dividir, e eu quero trazer para vocês o que isso fez sentido para mim, tá? Então, a segunda tarefa para nós mulheres que estamos num período de deixar aquela velha vida, né, a infância, a adolescência para trás, para morrer mesmo, no sentido de morrer essa vida antiga e nascer essa vida nova, né, essa vida do intuitivo, desse poder que a gente tem e que a gente não conhece. Ela continua batendo na tecla de que nós precisamos largar essa mãe muito boa que existe, tanto fora da gente, que pode ser alguém que representa essa boa mãe que está sempre querendo proteger a gente, mas também essa mãe excessiva, muito positiva, que existe dentro de nós mesmas, né? Aquela voz que tá sempre falando assim, não cria conflito, não cria problema, deixa do jeito que tá, ou, né, você precisa agradar, você precisa fazer isso, entende? Tem esse termo que eu percebo que tá sempre, na maioria das vezes, né, tá ali como uma regra a ser seguida. E a gente fica repetindo isso, que é você precisa fazer isso, você precisa disso. Meio que uma forma de você ser obediente, de você ser aceita. E você vai seguindo esses eu preciso, eu tenho que, e não vai questionando, né? Isso impede realmente de você desenvolver a nossa intuição. Então aqui ela fala que, assim como na primeira tarefa, na segunda tarefa é ainda mais importante a gente ter consciência dessa mãe muito boa que a gente precisa aprender a largar, tá? Num bom sentido mesmo, manter o carinho, mas a soltar isso, tá? Aqui também ela fala que a gente precisa entender que ser boazinha, ser gentil e simpática, isso não vai fazer a vida florir, tá? Na verdade, isso em excesso, pode trazer uma inocência, né? Pode se tornar uma inocência tão grande que atrapalha a gente no nosso poder de descobrir o certo e errado, de entender onde existiam os riscos, tá? Então, inocente demais não faz bem. Então,
A gente precisa avaliar em que momento a gente está sendo assim. Aqui também ela fala que dentro dessa tarefa é muito importante a gente começar a explorar aspectos nossos que não são vistos como bons, que é um aspecto das nossas sombras, tá? Então são nossos momentos ali de interesse, como exploradoras, tá? Como ciumentas e esse aspecto de rejeição. Porque na história que ela traz, essa menina tinha madrasta e as filhas da madrasta que rejeitava ela por quem ela era, no jeito que ela era, a forma que ela agia. Então, isso mostra que nós temos isso dentro da gente, tá? Então, ela usa esse personagem para mostrar para nós partes nossas que existem, tá? Então, essa madrasta que rejeita, que não gosta, essas filhas que têm ciúme, são partes nossas que existem dentro da gente, porque a gente tem essas partes, tá? Mas aqui ela fala de uma forma da gente poder ter consciência que a gente tem sim essa parte, né? E que apesar da gente achar que isso não é algo bom, ela fica num lugar que é uma sombra, onde muitas vezes a gente guarda os nossos talentos também. Então, a gente vai olhar para isso como sabe, um buraco escuro, só que você consegue do escuro ver a luz? É mais ou menos nesse sentido, tá? Outra coisa também que ela fala, que a gente precisa deixar acumular algumas tensões. Como assim? Então, a gente aprendeu a ser de uma forma, e aí a gente tem a nossa forma de ser, que são coisas diferentes, tá? Então, a cultura, a família, as autoridades ali ensinaram para a gente uma forma de ser, mas nós temos a nossa real forma de ser, tá? Então, quando isso entra em tensão, é bom porque é onde acontece essa ruptura, né? Senão você vai ficar assim, ó, sempre brigando com quem você é, com o que falaram quem você tem que ser. Então, ela fala que é importante ter esse choque para que esse rompimento aconteça e você assuma realmente quem você é, né? Da forma que você vê o mundo, com as suas verdades, com os seus talentos, e assumir esse poder que você tem de verdade, tá? Então, eu acho muito importante trazer isso daqui, porque eu percebo de mim que a gente se mata e se abandona um pouquinho todo dia quando a gente fica ouvindo aquela voz de que a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir, que a gente já pode desistir, que a gente não é capaz. Então, essa voz muitas vezes vai falar, essa voz é a nossa sombra, faz parte do nosso aspecto sombra, e que muitas vezes a gente deixa ela falar muito mais alto do que os nossos próprios talentos, as nossas capacidades, né? E isso impede o nosso desenvolvimento intuitivo. Um outro ponto aqui que ela traz, que isso é importantíssimo, principalmente nós mulheres, fomos ensinadas a ser obedientes, que a gente não podia discordar, principalmente no aspecto religioso. Eu digo isso porque eu fui criada na igreja católica, então eu já percebia um certo padrão de como você precisava agir, como você precisava ser. Eu demorei ainda um pouco para entender isso, mas foi quando eu entrei com essa tensão de quem eu era, o que as pessoas falavam que eu tinha que ser, foi onde eu consegui entender realmente essa separação, e eu, quem eu deveria ser, que era somente o que estava ali dentro de mim, de verdadeiro. Tá? Então ela fala que a obediência ela provoca uma descoberta chocante.
que precisa ser registrada pelas mulheres, tá? Então, quando aqui ela usa o termo de descoberta chocante, porque quando você começa a ser você e não ser aquela pessoa obediente, você vai começar a se isolar um pouco mais das outras pessoas, tá? Então você vai começar a não realizar os desejos das outras pessoas. E isso faz com que a gente acaba nos isolando, e isso causa uma tensão, isso traz uma angústia. Mas ela precisa ser suportada, tá? Para entender que essa escolha vai fazer bem para nós a longo prazo. Um outro ponto aqui importante que eu anotei é que nessa fase aqui, nessa parte do nosso desenvolvimento, é muito importante a gente aprender a ser rejeitada pelas outras pessoas. Não querer estar sempre pertencendo, a estar em grupos. Eu percebo isso de mim, né? Então eu descobri isso depois que eu entendi que não era todo mundo que ia gostar de mim, não era todo mundo que ia querer me ouvir, não era todas as pessoas que estariam dispostas a saber o que eu tinha para falar. E isso me causava causava uma angústia e até uma raiva, gente, porque eu achava que as pessoas tinham que me ouvir. Então a gente não tem que ser aceita pelas pessoas, a gente tem que ser a gente. E a gente vai encontrando aquelas pessoas que se conectam com nós. A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Até porque senão a gente vai ficar nessa tentativa de provar o nosso valor para as pessoas e que é como, sabe, pisar em ovos ali. Esses ovos vai quebrar e não vai dar certo. A gente não tem que ficar provando valor para ninguém, inclusive nem para nossa própria família. A gente tem que estar sempre analisando se a gente está querendo provar algo para alguém, e entender que isso pode impedir a nossa iniciação intuitiva, tá? De querer ficar provando o nosso valor. Aí a gente não tem um reconhecimento nosso mesmo do que a gente é capaz. A gente está sempre querendo fazer e não tem um fim, né? Para isso, para pôr em prática aquilo que a gente sabe, tá? Então, aqui também ela conta momentos de que a família, né, a da madrasta aqui, ela suga a força psíquica que a menina tem, né? Então, através dessa perversão, da história que ela conta de que a madrasta queria colocar a menina numa situação difícil como teste, né? E queria que a menina, inclusive, se desse mal, morresse ali naquela situação. Então, ela fala sobre quando a gente não desenvolveu ainda essa percepção do risco, do mal, e isso acaba sugando essa força que existe dentro da gente, tá? E aqui ela fala, isso aqui eu anotei porque eu achei super importante. Quando a gente é muito boazinha, ela fala aqui que a recompensa por ser boazinha em situações que são de repressão, né, que vai te diminuir, é de ser ainda mais maltratada. Então é onde a gente pode sim começar a enfrentar alguns embates e sim passar por conflitos para nos tornar mais forte. Pode doer, dói, não é legal a gente passar por conflitos, mas vai nos tornar pessoas mais fortes, tá? Então, são inúmeras, né, situações, inclusive do nosso dia a dia, que a gente evita viver porque é desconfortável, mas que isso vai fazer com que a gente se desenvolva, né?
Aqui ela fala que a menina não tem consciência do poder que ela tem e ela acaba permitindo esses obstáculos por não ter essa consciência, né? E aí, para ela reconquistar a sua vida, ela precisa de que coisas assim aconteçam, coisas revigorantes, inclusive passar por alguns uns sustos para poder se reconectar. Então, os sustos que acontecem na nossa vida é natural, ele vai nos mostrar, vai nos alertar e vai mostrar, inclusive, levar à luz os nossos poderes internos, de entender o que faz bem para nós, o que não faz, o que está em excesso, o que está prejudicando a nossa saúde, nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, estar atenta aqui, eu acho que é um dos pontos mais que faz mais sentido, entende? De observar as nossas partes que a gente considera ruins, mas que no fundo existem muitas respostas para a gente continuar nessa busca do resgate da nossa intuição e dar continuidade para nossa iniciação, tá? Então, tem o primeiro vídeo, que é o vídeo anterior, que é a primeira tarefa para a mulher começar a se transformar, que é descobrir o seu poder, sua intuição, e em seguida você pode voltar lá para assistir e ver se faz sentido para você também.